Vasco terá julgamentos importantes nas próximas semanas para a liberação de torcida e um possível aumento de punição do clube devido aos acontecimentos no jogo contra a equipe do Goiás. Para falar sobre isso, vamos trazer informações da volta aos treinos ao Vasco e muito mais a partir de agora do nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado. Muito obrigado a você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Daqui a pouco eu vou falar sobre dois julgamentos importantes para o futuro do Vasco com torcida em campo, de São Januário também. Mas vamos falar de campo e bola, porque o Vasco voltou a treinar hoje. Inclusive, como eu falei, Gabriel Dias tem uma lesão na posterior da coxa. Nada grave em relação ao joelho, que era o que mais se temia, porque o jogador teve uma lesão complicada no joelho. Em alguns momentos ficou até de fora, voltava a treinar e aí sentia dor e tudo mais. Mas não foi uma lesão na coxa, essa lesão na posterior. O Vasco não divulgou qual o grau da lesão, mas aí, como eu falei, estima-se entre 2 a 3 semanas, 1 a 2, 3 semanas para recuperação, porque o Vasco não passou qual o grau da lesão, o Vasco não passa, então é essa a questão. Medel hoje ganhou um prêmio aí pelo perfil oficial das redes do Vasco. Do Vasco não, na verdade do Campeonato Brasileiro. Ele foi eleito o cara da rodada, como você tá vendo aí, Gary Medel, o cara da rodada 20, eleito aí pelo perfil oficial do Campeonato Brasileiro no Twitter. Então ele foi eleito aí o melhor, né, o cara da rodada, o Gary Medel. Lembrando que Verrete tinha sido eleito na semana anterior, no jogo contra a equipe do Grêmio. Ele foi eleito o cara da rodada 18. E agora, Gary Medel é o cara da rodada 19. Para esse jogo contra a equipe, ou da rodada 20. Para o jogo contra a equipe do Palmeiras, o Vasco voltou a treinar no CT. O Vasco não terá Léo, como a gente já falou. Léo, inclusive, falou ontem no Boleiragem, programa do Sport TV, falou sobre liderança. O Vasco tem algumas lideranças, né? Além de Léo, Maicon, o próprio Medel, falou que não é só a faixa de capitão que faz ter a liderança e o respeito dentro de campo, mas ele discorreu bem sobre a situação do Vasco também, falou sobre a história do Vasco. O Léo tá muito contente, né? Tem demonstrado muito contente ao vestir a camisa do Gigante da Colina. O Vasco que voltou a treinar, Ramon Dias volta, Orelhano também volta. São duas opções que o Vasco terá para o jogo contra a equipe do Palmeiras no próximo domingo no Allianz, às 18h30. Palmeiras que joga contra o Deportivo Pereira na próxima quarta-feira, mais exclusivamente amanhã, se você estiver assistindo na quarta hoje, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Há uma expectativa para saber se Abel Braga, né, porque o nome dele é Abel Braga também, Abel Ferreira Braga, vai tirar alguns jogadores do jogo. Zé Rafael é o grande desfalque, mas pode ser aí que ele queira poupar, né, e não leve alguns jogadores para enfrentar o Vasco. Olha, falando agora de julgamentos, o Vasco terá dois julgamentos importantes e eu vou conversar com vocês sobre isso, porque é importantíssimo a gente debater sobre isso, gente. Primeiro julgamento é o STJD nesta quinta-feira julgará um possível aumento de punição ao Vasco. Surreal. O negócio já era para ter ido arquivar. Aí teve um erro na secretaria da STJD, não arquivaram, a procuradoria pediu para fazer um novo julgamento para aumentar o tempo de punição do Vasco. É surreal. Quando eu digo que tem algumas coisas que a gente tem que começar a brigar, principalmente a gente que tá aqui fazendo conteúdo, a gente que fala de Vasco todos os dias, para vocês torcedores também abraçar com a gente, é por isso, por causa desses lances, dessa ocasião aí que tá na sua tela, lá do jogo contra o Goiás, eles estão querendo aumentar a punição do Vasco. Aí eu pergunto, o Santos vai ter o novo julgamento? O Grêmio, quando os caras quebraram até entraram, saíram fazendo quebradeira lá dentro, eles fizeram um novo julgamento? Por que isso com o Vasco?
A quem interessa prejudicar o Vasco? A torcida do Vasco fez uma festa bonita no Maracanã no último domingo. Por que punir o Vasco? Morreu alguém dentro de São Januário? Teve ferido grave? Pô, cara, não dá. Não dá. Sei que a gente tem que se conscientizar também, evitar algumas coisas, mas o que estão fazendo com o Vasco é surreal. O Vasco passou 2 meses sem torcida. O jogo contra o Grêmio, o Vasco poderia ter mulheres e crianças. Não teve, porque a Justiça não liberou. E agora a STJD do nada quer voltar com esse julgamento? A quem interessa isso? Complicado. Falando ainda sobre outro julgamento, que a gente vai ter aí durante a semana que vem. Tá na sua tela aí, o Marcelo Damião, inclusive, trouxe isso em primeira mão lá nos perfil dele. Que é o julgamento para a liberação de São Januário. É outra causa que a gente tem que bater em cima toda hora. Porque senão os caras vão deixar a gente sem São Januário. Principalmente agora que o Maracanã vai entrar num recesso para mexer no gramado, né? Porque eles agora querem dizer que a culpa é do Vasco. Que o gramado tá ruim por causa do Vasco. Chove, a drenagem não funciona e a culpa é do Vasco. Mas enfim. Na próxima quinta-feira, na outra quinta-feira, não nessa quinta-feira é do STJD. Na quinta-feira, dia 30, é do TJ para liberar, né, o São Januário, que tá interditado parcialmente, só pode ter jogo sem torcida. E aí, terá esse julgamento às 1h30 da tarde. Você. O TJ vai definir se o Vasco pode ou não voltar a ter São Januário com o público. Espero que a decisão seja a favor, né? Porque até Rubens Lopes, da FERJ, não entendeu o porquê. E eu digo uma coisa, gente. Vamos precisar lutar pelo Vasco. Precisaremos cada vez mais lutar pelo Vasco, porque são coisas estranhas que estão acontecendo só contra a gente. Por isso que eu digo, todo dia eu vou falar aqui. Porque se a gente deixar como tá, amigos, a gente vai terminar o campeonato sem torcida, vão querer punir a gente do jeito que vão punir, é falta não dada, é amarelo bobo, segunda rodada que um jogador que tá pendurado toma um cartão amarelo porque o juiz deu uma falta que não existe. Orelhando na outra rodada, nessa Léo. A quem interessa isso, cara? Sabe? Coisas estranhas estão acontecendo. E nós, torcedores vascaínos, não podemos deixar isso acontecer. Então vamos fazer zoada. Todo dia que eu puder falar aqui, eu vou falar. E convido aos outros amigos vascaínos que fazem conteúdo, que estão aqui pra fazer zoada. A gente não pode deixar do jeito que tá. Parece que a história tá se repetindo. O complô contra o Vasco volta a existir. Mas não vão conseguir porque a gente vai lutar até o fim. Se eu precisar fazer vídeo todo dia falando sobre isso, vou falar todo dia. Tem que ter vergonha. Futebol é jogado. Tem suas brigas políticas, tem suas rixas, vamos pra lá. Mas não venha prejudicar o torcedor, a paixão do torcedor aqui não. E convido a vocês, vamos lutar até o fim. Que aqui a gente não vai ser prejudicado não. Então é isso, tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas e valeu!